Eu quero comentar mais um pouquinho com os irmãos. A gente falou esses dias, mas quero comentar mais um pouco sobre tempo de juízes. Nós temos aprendido que quando chega na palavra do juiz, aquilo é um amém, aquilo é a palavra máxima. A pessoa, o advogado, pode lutar para convencer até o promotor, mas o juiz dá sua palavra final. Então, irmão Brana fala sobre isto, do tempo dos juízes, o que eles faziam. E eu tomei aqui porque estamos em tempo. Deixa eu falar um pouquinho, talvez você não entenda muito bem isto, mas eu tenho que falar assim. Nós estamos vivendo sem profeta, então um povo sem profecia, sem profeta. Porque não é profecia dada na igreja carismática. Aquilo ali, quando está dizendo que um povo sem profecia é o povo que corrompe, porque se não havendo profecia ele corrompe, é sem profeta. É o único que pode dar uma profecia é um profeta. Então vamos ver que nós estamos aqui desde 1965 sem profeta. Então, é tempo de juízes e tempo de corrupção, certo? O povo corrompe. Não há quem ouvir, não há um profeta. Está faltando um profeta. Hoje nós recorremos ao profeta. E nós recorremos a uma mensagem de mais de 50 anos atrás. Mas eu quero saber para o tempo que vivemos. Então, não tem profecia. Eu poderia até enumerar as profecias para o nosso tempo. E a mensagem é do profeta. É como o irmão Brana veio e repetiu para nós a ceia, repetiu para nós o batismo em nome de Jesus Cristo, e você sabe que é uma repetição. Então, ele repetiu para nós a unidade de Deus. E, na verdade, era um profeta, repetindo as coisas. Não me confunda. Vocês não confundam com o Osmar. Eu quero que vocês vejam a palavra profética do dia. Se não tem uma palavra profética, uma profecia, então vocês são corruptos, que não tem como se salvar. É um espaço de juízes, e o irmão Brana mostra que nesse espaço de tempo o juiz, todo homem, tem o seu absoluto. Vou repetir isso aqui outra vez. Eu creio que não tem causado efeito. Eu já preguei sobre isso, mas se for preciso eu prego outra vez. Certo? Então, Jó na cinza, não sei se foi o irmão Brana que pregou e falou sobre isso. Pregou várias mensagens, mas você vai repetir? Quando é que esse Jó vai sair da cinza? Então, enquanto a pessoa não entende, então você fala, isso aqui é uma mensagem para dentro do grupo, do nosso povo, dentro daqueles que crê no profeta, na terceira etapa. Essa palavra é para nós. Então, você não pode dizer que hoje nós temos profeta se irmão Brana já partiu. Temos uma mensagem do profeta. E
aquilo que é repetido, como eu já disse, que o irmão Brana fez esse primeiro trabalho, mas era com o ministério de Elias. Estava repetindo as coisas, até que chegou a hora da profecia para o presente, para o tempo dele. Aí esse tempo foi quando os selos foram abertos. Mas nós estamos vivendo nesse tempo que cada homem faz o que acha correto, exceto aqueles que creem na palavra profética, certo? Você não tem que apresentar um homem como profeta hoje. Você tem que admitir a palavra profética hoje que não sabíamos ontem. Vamos falar assim, certo? Então, admitir. E quando nós não admitimos, então nós entramos no outro lado, no tempo de juízes. Que aí não tem profeta. Não admitimos a profecia, que repetimos, a era terminou, o último eleito já entrou, foi o irmão Brana, que é o último mensageiro, e o Cordeiro já saiu do trono, acabou o tempo de intercessão, tudo isso são profecias repetidas. E quando não há essas profecias, o povo corrompe. Agora, depois de tudo profetizado, aí vem também o espaço de tempo das pessoas tropeçarem na mensagem. Eu não estou aqui agora, não lembro o parágrafo, eu li hoje mesmo, mas o irmão Brana fala nisso, que depois que Jesus cumpriu o seu ministério e mostrou que ele era o Messias vindicado, que ele foi rejeitado. Então agora, depois que tudo está revelado, depois de tudo profetizado outra vez, e sem esta profecia, o povo corrompe. Você pode ver o povo da mensagem, primeira e segunda etapa, você só vê a corrupção. Eu não estou falando de corrupção de dinheiro, corrupção de sexo, estou falando de corrupção de fé. Não tem condições de ter uma só fé, porque não tem uma só pessoa. E quando não tem uma só pessoa, você tem um grupo. E quando você tem um grupo, são um grupo de juízes. E aí, o que o irmão Brana disse aqui no Mensageiro do Entardecer, vocês conhecem, vou só repetir. A minha pregação é repetida sempre. O que eu vim foi para repetir, certo? Para repetir o que o irmão Brana falou. Então, eu vou repetir mais uma vez. Todo mundo diz, será um grupo de pessoas. Eu sei que as pessoas podem não dizer que nós temos o povo que já acostumou com a mensagem da terceira etapa e sabe que é uma só pessoa, mas não admite aquela profecia e que aquilo não é profecia, que simplesmente repetiu, a gente não é uma profecia. Então não estou falando da minha pessoa, estou falando da noiva, da esposa, que o irmão Brana diz que ela tem o assim diz o Senhor. E outro pormenor que eu quero deixar para você, que o irmão Brana diz que todo mensageiro vem no fim da era. Sim, e o irmão Brana, no parágrafo 74 e 75 ali, do primeiro selo, ele diz que este mensageiro, o sétimo anjo, ele viria exatamente no final da era pentecostal. Então, o irmão Brana veio no final da era pentecostal. Mas nós reconhecemos que o irmão Brana começou a era da noiva, certo? Todos nós reconhecemos isso. Não cremos apenas que o irmão Brana foi o final da era pentecostal. Eu creio que ele iniciou a era da noiva. Mas vocês vão ter que pensar agora um pouco mais para pregar. Senão a gente tem que parar de pregar. Pensa um pouco mais. O irmão Brana veio no final da era pentecostal. Iniciou a era da noiva. O que acontece quando a noiva tem o assim diz o Senhor, é final da era da noiva. Aí que você tem que ver
esta mensagem profética no final da Era da Noiva. Irmão Branham foi o início da Era da Noiva, não tem dúvida. E qualquer pregador tem que repetir aquilo que o irmão Branham disse. Deixa eu ver aqui, 237, o Mensageiro do Entardecer. Eu desejo que alguém me mostre na Bíblia onde será um grupo de pessoas. Deus quebraria sua própria palavra. Agora, outro pontinho. Para vocês não verem que esta palavra profética, na qual foi manifestada já, se ela não é a correta, então todos deverão crer no irmão José Branham, porque o irmão José Branham, irmão Branham diz que ele é profeta. E ele não tem nenhuma profecia também. E ele não sabe que o Cordeiro saiu do trono. Ele pode até falar isso mais à frente, porque agora ele já está falando do 7 sendo irmão Branham. Certo? Muitas vezes não tem coragem de falar Branham, mas eu ouvi ele dizer Gran, então não é ele. Porque sabia que era Bran, que é o número 7. Então você tem que ver das duas coisas. Ou você crê no ministério da noiva, da esposa, que viu isto, e mesmo vendo, você não é profeta, certo? É porque você viu. O profeta tem visão, então eu queria ter uma visão como o irmão Branham. Não adianta eu ter visão como o irmão Branham. O que Deus tinha que dar já deu para o irmão Branham, e o irmão Branham pregou. Agora nós temos que cada pastor é um profeta, que o irmão Branham diz que no Novo Testamento, cada pregador é um profeta, certo? Então vamos colocar todos os pregadores num plano só, e aí nós formaríamos um grupo de pastores, e Deus não trabalha com um grupo de pessoas. Esse é o problema. Outra vez, você entende? É porque falta submissão. Falta submissão. E quando a gente não tem submissão a um ministério, então a gente só vai dar o que deu até hoje, divisões. Palavras contrárias, palavras absolutas de juízes, dentro da mensagem. E aí nós estamos na terceira etapa. Eu espero, podia dizer creio, né, que todos chegarão ao entendimento destas coisas. Então, o irmão Branham diz, eu desejo que alguém venha me mostrar na Bíblia que é um grupo de pessoas que Deus trabalha. Deus quebraria sua própria palavra. Agora, eu queria também mostrar que se Deus não trabalha com um grupo, Deus não trabalha comigo e com você. Deus trabalha ou comigo ou com você. Vocês estão me entendendo? Todos os pregadores devem agora me entender. Evangelistas, pastores, Deus trabalha apenas com uma pessoa. Então, ou Deus trabalha comigo ou com você. Deus não trabalha comigo e com você. Comigo e com você dá confusão. Duas mentes é confusão, diz o profeta. Então Deus trabalha. Não estou dizendo que Deus está trabalhando comigo. Quero que você entenda isso. Estou dizendo, Deus trabalha ou comigo ou com você. Mas Deus não trabalha com nós dois, com nós quatro, com nós 6, que pensamos diferente. Deus não trabalha. Deus trabalha comigo ou com você. Sempre é o indivíduo, porque senão Deus quebraria sua própria palavra. Ele não pode fazer isso. Não, Senhor. Ele prometeu. Ele será um homem. E então haverá outros com ele. Então ele está falando, será um homem, é o profeta do dia. Ele será um homem. Aí haverá outros com ele, naturalmente, milhares. A igreja inteira de crentes será com ele em todos os lugares. Amém? Então esta é a luz que cada um de nós temos alcançado da parte de Deus para o tempo que nós estamos vivendo.
Acho que tem que ser claro, porque senão vamos confundir. Vou repetir, se Deus trabalha comigo e com você, está errado. Eu acho que Deus trabalha com você, certo? Se você não pode ver Deus trabalhando comigo, então eu acho que Deus trabalha com você. Por favor, entenda, porque não há nenhum desrespeito ao homem, há desrespeito à palavra. O que o irmão Brana ensinou. Outra vez vou repetir outro pontinho aqui. Então, quando Deus envia seus profetas, agora eu não sou profeta, seus mensageiros, agora eu sou um mensageiro da palavra. Cada pastor é um mensageiro da palavra. E quando Deus envia seus mensageiros, ele falava a um homem e esse homem tinha que trazer a mensagem. Ou ele falou comigo e eu trouxe a mensagem, ou ele está falando com você e você está trazendo a mensagem agora. Certo? Agora, Deus fala com o homem e aí, logo em seguida, esse homem prega e tem homens com ele. Outros saíram dele por todos os lugares, pregando a mensagem. Agora, cada um que ouvir a mensagem nossa, aqui de Franca, deve sair falando o quê? O que eu estou pregando. Porque eles estão saindo exatamente, não é saindo e indo embora, não. Saindo é uma sequência ministerial. Então ele sai de um ministério e vai ali e prega a palavra igual esse ministério. Se não for, está errado. Ou eu pregando, ou você pregando. Certo? Hoje nós temos que aprender, senão eu vou ter que repetir outra vez esta mensagem. Outros saíram dele por todos os lugares, levando a mesma mensagem. Bom, nós estamos aí há 20 anos, e outros estão há 15, 10, pregando a mesma mensagem. Então, quando não se prega a mesma mensagem, então Deus está trabalhando ou comigo ou com você. Certo? Eu sei que todo o povo que me ouve entende isso aqui. A gente tem que levar a coisa clara para o povo. E aí, porém, tinha que haver um quartel-general. Aí dá problema entre muita gente, que eles já acham que você quer mandar, que você quer governar. Eles não crêem na mensagem do profeta. Eles dizem que crê, mas eles são os incrédulos na mensagem do profeta. Porque ao mesmo tempo, quando vai falar que tem que haver um quartel-general, eles querem fazer mais quartéis generais. Porque se há um quartel-general, há um general, que é o Espírito Santo. Só um, que é o Espírito Santo. E um homem pelo qual o Espírito Santo trabalha. Senão, a coisa está bagunçada. Quando vocês vêem coisa bagunçada na internet, é porque as pessoas estão trabalhando como juízes. Então, por favor, a gente não quer que fala bem demais de mim, mas não quer que fala também esquisito, não é? Acho que cada um fala de si próprio, fala do seu ministério. Mostra seu ministério. Mostra que você saiu de um ministério e está pregando a mesma mensagem em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Certo? Porque esta é a realidade que o irmão Brana ensinou e nós já tivemos o irmão Brana, ele já pregou. Mas a palavra de profecia, se você não escuta, não atenta para esta palavra, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, eu simplesmente mostro as profecias. E vem de um profeta, até o profeta William Branham, mas você viu? Você não viu. Então, isso começa no ministério da esposa, quando ela vê. E ela não é uma mulher, certo? Tem que entender, porque é o que está mostrando aqui na mensagem. Deus trabalha com uma pessoa. E ela não é pastora, ela não é evangelista, todo mundo sabe muito bem disso.
mas é porque tem uma mensagem expressada por um homem apenas. É o que nós viemos crendo até aqui, certo? E vamos continuar. Vamos continuar crendo que é tempo de juízes, tempo de todo mundo mandar, de todo mundo ter ser o absoluto. Todo mundo. Cada pregador é o absoluto, é o juiz. Eles não têm um profeta. Então, por não ter um profeta, cada um prega do jeito que quiser. Não estou dizendo para vocês parar de pregar do jeito que quer, não. Continue pregando do jeito que quiser. Mas se você saiu daquele lugar, daquela pregação que foi dada naquele tempo, para você ver esta realidade, então repita a mesma coisa. Fale a mesma coisa, que aí não dá problema. Que aí você não quer aparecer. Senão nós vamos julgar que o outro quer aparecer e a gente quer aparecer também. Então não vai adiantar nada. Por favor, vou repetir. 260, o absoluto. Cada um tem o seu próprio absoluto. Oh, que coisa! Quando tem o seu próprio absoluto, ele diz amém para a pregação dele próprio. E é do juiz. E enquanto ele deveria estar dizendo amém para a mensagem do dia, para aquilo que a noiva já recebeu, assim diz o Senhor. Irmãos, o ministério já começou e eu já disse que já até acabou. Estamos aqui, preenchendo alguma lacuna que precisa. Mas o ministério já começou e já acabou. Então, quando o ministério começou e acabou, aí vamos reprovar aquele ministério. Quando Jesus provou que ele foi vindicado, aí eles vieram reprovar o ministério de Jesus. Quando Brana provou que ele era o sétimo anjo, nós temos aí pastores até hoje, que já saíram como juízes, que saíram de Goiânia também, e que estão agora reprovando o que William Brana pregou. Certo? São juízes. E tem que entender, porque não tem um profeta. A noiva, sim, é profeta. Então, eu sou da noiva, eu tenho um profeta. Certo? Eu tenho. A palavra hoje é uma profecia para eu não me corromper. Se eu não tiver a palavra de hoje, e eu tiver a palavra de 50 anos atrás, eu posso me corromper. Porque esse tempo todo aí, nós nunca soubemos nada do que sabemos agora. Se não fosse o ministério da esposa. Graças a Deus que tem alguma coisa para a gente poder refugiar e dizer, esposa, certo? Ministério da esposa. Você refugia ali, eu me escondo ali, juntamente com você, e deixa os juízes falar. Deixa eles falar, cada homem fazendo o que era correto na sua própria opinião. Nos dias dos juízes, cada homem tinha o seu próprio absoluto, o seu amém, entende? A sua palavra máxima. Cada pastor chega ao ponto de ter essa palavra. Hoje você vai na internet e encontra um monte de gente. Deus mandou eu te dizer. E aí, foi Deus que mandou eu dizer? Deixa por conta dele que ele vai ser juiz de si próprio, das suas palavras. Ele fazia simplesmente o que queria. E esta é a maneira que é agora. Está aqui antes do irmão Brana trazer a terceira etapa. É dessa maneira que é agora. Quer dizer, todo mundo são juízes, tempo de juízes, tempo de pastores, tempo de ministérios. Não tempo de profeta. Não tem profeta. Se não tem profeta, estamos corrompendo. Não temos luz da palavra, não temos luz dos selos, não temos luz do novo nome. Por quê? Não temos profecia. Mas se temos profecia,
então nós temos luz. Amém? Amém. Agora, 261, o absoluto. Agora você sabe. A razão pela qual eles fizeram aquilo em Juízes. Juízes é um livro da Bíblia. Você deve ver lá. Tempo dos Juízes. Isto para chocar um pouco, pode chocar um pouquinho, desmembrando. A razão pela qual eles fizeram isto em Juízes é porque eles não tinham nenhum profeta. Amém? Vamos dizer, sabe por que está acontecendo toda a divisão? Todo esse problema, cada um pregando um jeito, é porque não temos profeta. Estamos corruptos. Não temos profeta. Temos a nossa palavra apenas e não temos profeta. Todo mundo quer ser profeta. Todo mundo quer ser da verdade. Todo mundo quer dizer, eu estou com a verdade. Todo mundo, e em tudo isso, no mundo inteiro, só existe uma pessoa. Certo? Uma pessoa que está com esta verdade, que tem esta verdade para mim e para você. É o nosso general, o Espírito Santo. Amém. Agora, em seus dias, para que a palavra do Senhor, eles não tinham profeta em seus dias, para que a palavra do Senhor pudesse chegar a ele. Aí me vem assim, a palavra do Senhor chegou a mim. A era terminou. O Cordeiro saiu do trono. Chegou a mim. O novo nome é Brana. HM faz parte do nome de Deus. A palavra do Senhor. Ou você vai dizer que aquela palavra não é do Senhor. E chegou a quem? Se chegou a você, então é você. No qual Deus está trabalhando. Agora, se essa palavra chegou a mim, vamos repetir, é porque eles não tinham nenhum profeta nos seus dias, para que a palavra do Senhor pudesse chegar a eles. Então cada homem podia fazer o que desejava, conforme sua própria visão. Eu não gosto nem de responder aí fora, na rede social. Não gosto nem de responder. Por quê? Porque se você falar uma coisa, vem 10 falando diferente. Todos juízes, eles não têm profeta. Eles não respeitam a Deus. Eles não respeitam ao Espírito Santo. Nesse dia. E dizem que respeitam. Mas porque são autoritários e juízes. Suas pregações, baseadas na Bíblia, na mensagem, é daqueles que saíram e muitas vezes de nós mesmos que estamos dentro. Certo? Então, chega a um ponto que a gente não tem vontade de ouvir um ou outro. Isso daí. Quando você perder a confiança no meu ministério, você não terá vontade de vir na igreja, de ouvir. Você quer ficar em casa e não escutar nada e fazer o que dá na sua cabeça, porque você continua na corrupção, sendo juiz de si próprio, fazendo o que dá na sua cabeça. Tempo de juízes. Porque eles não tinham profeta em seus dias, para que a palavra do Senhor pudesse chegar a ele. Então cada homem podia fazer o que desejava, conforme sua própria visão. Eu sei que alguém está dizendo aí ele está dizendo que ele é profeta. Eu estou dizendo que essa mensagem que eu estou pregando é a única. Ela é verdade. Ela não é juiz. Ela é absoluta como profeta, como profecia. E sem esta profecia, sem você dar ouvido a esta profecia, você se corrompe no lar, no ministério, em qualquer lugar. Você se corrompe. Porque Deus já tem falado, e nós temos que seguir aquilo
que Deus já tem orientado para este tempo, sabendo nós que tem 20 anos de vindicação, mais de 20 anos de vindicação de que é verdade. Para o falso, foi vindicado 10 anos, 15 anos, mas eles são os falsos. Eles têm sido juízes, é tempo deles dar a palavra deles, o absoluto deles, não o absoluto profético, mas o absoluto de juiz. Esse é o problema deste tempo. A irmã Brana continua dizendo aqui: então cada homem podia fazer o que desejava conforme sua própria visão. Quer dizer, até esse homem é um profeta, que ele viu sua própria visão. Agora, aquilo que eu tive é uma visão do Senhor que foi dada ao irmão Brana. E Deus não precisa me dar outra visão. Ele já deu ao profeta. Eu só precisava ver como ele. Não sou igual a ele, mas tenho que ver como ele. Então, dentro desta terceira puxada, nós temos aí os pregadores que saíram de Franca com o mesmo ministério. Estão pregando aí por várias partes do Brasil o mesmo ministério, a mesma mensagem, que não é minha, mas é do profeta. Mas se não tivesse esta profecia, hoje estaríamos corrompidos. Certo? É o que nós temos que aprender. Isto é exatamente o que aconteceu hoje. Nós não temos um profeta nestes dias de denominações, mas Deus prometeu um. Paramos aqui, Deus prometeu um, não dois. Um, o William Brana. Deus prometeu um. Irmão Brana estava pregando sobre isso. Deus prometeu um. Então a gente vai lá e escuta este um. Aí chega o tempo que este um, Deus diz para ele: não diga a ninguém. E aí vem um período de tempo de escassez alimentar espiritual. Escassez da mensagem por revelação. É o tempo que nós tivemos de 65 até 2000. Um tempo de escassez de revelação. Não faltou alimento, mas não era revelado. Nós tivemos primeira e segunda etapa, mas a revelação, a terceira puxada, nós não tínhamos. Então, para poder sair da corrupção, ouvimos a profecia da esposa. Ela tem o assim, diz o Senhor. Nós não temos que discutir se é assim, se é assado. Nós temos que ver que isto é uma realidade. Muitas vezes nós discutimos para provar, não tem jeito de provar nada. Não tem como provar. Se você provar de um lado, você tem que reprovar o outro. Se você aprovar tudo nos dias do irmão Brana, você tem que reprovar tudo nos nossos dias. Será que você não viu tudo nos nossos dias? Ou está passando por alto, como aqueles que já saíram e não viram nada deste dia, voltaram para os dias do irmão Brana? Ou voltaram com o seu próprio absoluto e ninguém os convence, porque são juízes. Tempo de juízes, tempo de pastores, juízes. Sua palavra é final. E o seu ministério precisa escutar seu pastor. Seja ele um juiz, seja ele que ouviu a mensagem profética. O membro precisa escutar seu pastor. Você é membro daquele ministério. Não importa que eles escutaram Anás e Anás se perdeu. Mas eles escutaram Anás. Anás era o sumo sacerdote daquele dia. Não importa. Ele se perdeu, mas eles também que ouviram, se perderam. Você precisa ouvir seu pastor.
quero que você seja desobediente, nem com o seu pastor, que não é da terceira puxada. Não, você tem que ouvir seu pastor. O irmão Brana disse que é para nós ouvirmos nosso pastor. Ficar com o nosso pastor. Certo? Então você vê, se o seu pastor não tem aquela palavra, então o que você tem que fazer, fica com ele se você quiser. Aqueles que não ouviram Jesus, ficaram com Anás, mas a palavra do dia era Jesus, mas a palavra de Anás, ele sabia que Jesus fazia grandes coisas, mas ele queria mostrar o que foi Moisés. Lá atrás. É porque não podia ver o ministério do dia. Que Deus nos ajude a ver, a cada dia, ver que o ministério da noiva já chegou no seu fim. Estamos aqui, como disse, simplesmente preenchendo algumas lacunas, algumas brechas, para que o inimigo fique sem jeito de entrar. Ele vai entrar de um lado, aí vai uma pregação e fecha aquela brecha. Ele quer entrar do outro, vai uma pregação e fecha a brecha. Agora, tem uma coisa, eu nunca, e todos os pastores sabem, eu nunca mandei uma mensagem para eles, um texto para eles, um áudio para eles crer como eu. Eu nunca mandei. E muitos aí já fizeram isso, de mandar texto um para o outro, mas eu nunca mandei. Vocês, fiquem comigo. Não. Vocês fiquem com a palavra, se vocês acharem que o que eu tenho pregado, e que esta profecia, que veio desde o ano 2000, que foi falado outra vez, não é correto, sai dela. Usa. Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Se você tem luz para ver, fique quieto. Renuncia seu próprio absoluto, sua mente. A gente vai formando na mente, idealizando na mente, criando na mente, e achamos que é alguma coisa. Então, por favor, eu falo de um lado, falo do outro, eu sou assim, eu tento ajudar o casal, mas tem hora que o casal diz, olha, nós vamos separar, mas eu faço de tudo para eles não separar. Pode haver pecado, pode haver adultério, eu faço de tudo, converso com eles para não separarem. Outra coisa é problema deles e Deus, certo? Mas eu faço de tudo para poder trazer a família, como o profeta diz que um pastor faz. Então eu tenho que trazer a doçura, a família viver em prazer novamente. Eu tenho feito isso e pessoas têm falado bem disso daí. Deus abençoe cada um deles, mas honre agora a sua decisão. Não caia, vá e não peques mais. E vocês pregadores, façam a mesma coisa. Se estão tropeçando na mensagem do dia, depois que ela acabou, depois que já foi cumprido e foi vindicado que esse é o ministério da esposa. A era terminou, o último eleito já entrou, Cordeiro saiu do trono, não há mais mediador, o tempo da graça acabou. HM faz parte do nome de Deus. Bran é o novo nome. 3 homens vieram nesses dias. Irmão Bran disse, nós vamos ter Gran, Oral e Bran. Bran ele não falava, ele só dizia e Deus. Ele mostrava Billy Graham, Oral Roberts, mas não mostrava ele. E dizia assim, e Deus. Billy Graham, Oral Roberts, Deus.
Oh, você não tem luz para ver a mensagem hoje. A mensagem hoje é de um profeta. A noiva é profeta. Cada pregador é um profeta do Novo Testamento. Mas o que você trouxe como profeta do Novo Testamento? Que luz você trouxe para a igreja, para o povo do Novo Testamento? Qual a sua luz? Mostra-nos a sua luz. Eu acho que é isso que nós precisamos. Irmãos, cada um que saiu do nosso meio, eles queriam popularidade. Popularidade, não vou nem falar das outras coisas. Popularidade, nome. Eu nunca fui atrás disso. Dinheiro, eu nunca pedi seu dízimo. Eu nunca pedi seu dízimo. Eu nunca disse assim, pelo menos, de oferecido, aí está a minha conta. Eu nunca fiz isso. E os que falam contra mim, blasfemam contra meu ministério, sabe disso. Eu tive Judas ao meu lado, que sabe disso. Como Jesus teve, eu também tive. Sabendo que eu não punha a mão naquele dinheiro, que deixava tudo por conta deles. Mas nunca pedi, eles pediam para mim. Hoje eles vão falar que eu que estou errado, mas nunca pedi. Se vocês fazem isso, vocês fazem porque vocês cumprem a Bíblia. Cumprem a palavra, não a palavra do Osmar, mas vocês cumprem a palavra de Deus. E quem não faz, quem não cumpre com o dízimo também, não cumpre com a palavra de Deus. E eu não tenho que ficar pregando para vocês, façam isso, pagam dízimo. Não tem que pregar. Eu prego todas as demais coisas e depois o dízimo Deus fala no seu coração. Se você vai fazer ou não, isso é problema seu com Deus. E não vou dizer que você é do inferno, porque não paga, que você não vai no rápido. Não vou falar nada, eu vou deixar por conta de você a palavra e Deus. Certo? Eu oro por você. Se você faz a conta errada, paga um dízimo falso. Certo? Não quero falar sobre isso, estou terminando. Ele prometeu que nos últimos dias ele levantaria e enviaria Elias outra vez de volta em cena, e ele tornaria os corações dos filhos a fé dos pais, de volta ao Pentecostes original. E vocês sabem que a mensagem do irmão Brana nos levou de volta ao Pentecostes original. Ele levou, trouxe tudo, e depois do Pentecostes original veio a revelação que estava escondida nos 7 trovões, que não podia ser escrito. Mas irmão Brana veio e Deus revelou o Espírito Santo. Eu falei, eu vim de lá para Jeffersonville para pregar o que o Espírito Santo me revelou daquela pedra que não tinha nada escrito dentro. Ele diz no 7º selo. Agora, se as pessoas não crêem, problema das pessoas. Nós não vamos ficar lutando contra as pessoas. Vocês não têm que me endeusar, vocês não têm que falar que eu sou nada mais do que eu sou um pastor. Certo? Eu sou um pastor, por favor. E olha lá, peço misericórdia a Deus, eu sou um pastor para te ajudar. Certo? Para te ajudar, para te auxiliar. E se aquilo que prego pode auxiliar pastores, e eu não tenho domínio sobre eles, eles sabem muito bem, não tenho domínio sobre eles. Quem fala que eu tenho domínio, eles estão errados, eles sabem que eu nunca tive domínio sobre eles. Eles que tiveram respeito para comigo, perguntaram alguma coisa, mas eu nunca tive domínio sobre eles. Certo? E nem quero ter, não me interessa. Basta minha igreja, meus irmãos, meu ministério, que
não é só aqui em Franca, no Brasil e fora do Brasil. Isto é, não porque eu tenho, é porque essa mensagem pastoreia este povo. Pai Celestial, te damos graças por esta oportunidade de poder repetir mais um pouco a mensagem do seu profeta. Ajuda cada um de nós a profetizar outra vez, dar essa profecia de novo, repetida. É isto que estamos fazendo, Senhor, para os nossos tempos. Por isso o seu profeta não podia repetir, não podia nem dizer para uma pessoa naquele dia. Mas agora podemos comer a revelação e repetir. Estamos agradecidos por esse povo, por esses ministros que toma esta palavra e segue com a mesma mensagem para não fermentar o povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.